8h33 em Goiânia, de volta. Sagres Sinal Aberto aqui na Sagres 730, comigo Rubens Salomão, com Jéssica Dias e também com Cileide Alves. Sem o governo federal e depois do impacto, da Operação Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores manteve nas eleições deste ano o mesmo número de prefeitos que foram eleitos pelo PT em 2016. Agora, em 2020, 3 municípios com gestões petistas: Cidade de Goiás, Itapuranga e Professor Jamil. Em 2016 foram Cidade de Goiás, Diorama e Nova Aurora, que ficaram na responsabilidade aí dos petistas. Agora, esses números estão abaixo dos registrados em 2012. O PT tinha 17 prefeituras em 2012, quando tinha também o governo federal. Enfim, para falar sobre essa realidade do partido, a gente conversa agora com a presidente estadual do PT, Kátia Maria. Presidente, obrigado pela entrevista, contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, muito prazer poder falar mais uma vez com todos os ouvintes e quem está nos acompanhando pela internet aí da Rádio Sagres. Um bom dia para você, Rubens Salomão, para a Jéssica, para a Cileide. Um prazer poder estar aqui dialogando com vocês. Obrigado pela disponibilidade aqui para nos atender, para nos apresentar a avaliação da gestão do partido, da direção do partido sobre esses resultados de 2020. 3 prefeitos, mesmo número de 2016. Qual é a avaliação que o partido faz? Sem dúvida nenhuma é uma diminuição nos resultados aí desde 2012 para cá, Kátia. Com toda certeza é um momento desafiador que a gente tem passado aí, desde o golpe da presidenta Dilma, mas a gente tem trabalhado e esse cenário, apesar de não ser, com toda certeza, o cenário que nós gostaríamos, porque queríamos ter crescido a nossa representação em prefeituras, em vereadores, mas também há de se reconhecer que outros partidos diminuíram a sua representação, enquanto nós conseguimos aí manter esse índice que a gente teve na eleição passada. Com toda certeza isso tem um impacto muito grande devido ao impeachment da presidenta Dilma, que está aí comprovado que foi um golpe jurídico parlamentar, e que tem reflexo as questões da Lava Jato, toda a perseguição ao Partido dos Trabalhadores, mas também tivemos uma eleição muito atípica com a pandemia, e que para nós, do Partido dos Trabalhadores, em especial, que somos um partido de base, de movimento de rua, isso teve um impacto também de forma significativa, porque a internet, principalmente se a gente for analisar, acho que não é muito o contexto das cidades menores, mas as cidades maiores, esse submundo da internet não é o submundo que o Partido dos Trabalhadores navega, Então, nossa campanha sempre foram campanhas de rua, campanhas muito próximas da população, campanha feita olho no olho, e com toda certeza esse cenário da pandemia também tem um reflexo nesse resultado. Mas a senhora desculpe, Cileide, mas a senhora falou do submundo da internet, o PT, mas a internet só tem lado negativo, o PT não vai se envolver com campanha política pela internet? Não entendi, presidente. Não, nós fazemos campanha pela internet. Agora, o fato é que o nosso ponto forte é a rua, A campanha de internet é uma novidade, não apenas para o PT, mas para todos os partidos políticos. E ele é um desafio muito grande, porque ele chega não apenas aqui no Brasil, mas em outros lugares, sendo utilizado de forma não muito correta, porque, como você bem disse, o que nós queremos fazer nas campanhas pela internet é uma campanha boa, uma campanha que discuta a proposta, uma campanha que possa levar a nossa mensagem de esperança para esse momento difícil que a população mundial no Brasil, em Goiás, tem passado, mas o que nós percebemos é que a internet ela foi usada muito mais para proliferar mentiras, fake news, do que propriamente dita para divulgar as propostas e fazer um debate democrático daquilo com que cada candidato, cada partido defende para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Kátia, a gente tem ouvido lideranças do PT, entre as críticas que a gente ouve, que o partido está falando muito para dentro, o partido não está falando para a sociedade. E uma forma de falar para dentro, eu considero, é essa que você acabou de fazer, de dizer que o PT está nessa situação por conta exclusivamente do impeachment e da campanha difamatória de perseguição que foi feita contra o partido, sem considerar
e é o que o povo considera, é o que a rua fala, que o PT errou muito, né? Isso não tem que ser reconsiderado, esse discurso petista não tem que ser reconsiderado. O PT não precisa de ouvir mais as ruas, entender o que as pessoas estão dizendo sobre o partido para se readequar. Olha, eu acho que com toda certeza. Eu não disse que o resultado é só exclusivamente disso. Eu disse que esse cenário ele tem um impacto, né? Agora, é verdade, nós temos trabalhado e o PT, você pode ter certeza, não tem nenhum partido que dialoga, né, aqui dentro na questão de organização e debate com a sociedade, mais do que o PT. Nós somos um partido que fazemos muitas reuniões, fazemos a nossa avaliação, e não é só em período eleitoral, a gente faz isso no decorrer da nossa vida partidária ao longo dos anos, né, do tempo. A gente não pega só a eleição para poder avaliar. Então, é real e acho que a gente precisa aprimorar mesmo da nossa organização interna nesse debate com a sociedade. Eu me esforço muito para fazer isso, né? Tenho mantido uma relação muito próxima com os movimentos sociais, com as entidades organizadas, não apenas da esquerda. Fiz, né, nessa eleição um debate sistemático junto com a Federação do Comércio, junto com as entidades do setor imobiliário e vários segmentos que, às vezes, o Partido dos Trabalhadores não está tão próximo, né? E eu enxergo que, verdadeiramente, nós precisamos estreitar esse diálogo, esse relacionamento. Agora, Cileide, nós também não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque, na verdade, quando vocês dizem, né, a coisa da fake news, do que falam do PT, eu acho que precisa fazer esse debate de forma muito contundente, de forma muito aberta, porque, inclusive, os veículos de comunicação podem contribuir muito com isso, porque uma das coisas que mais fala que o PT errou muito, aí traz a pauta da corrupção, mas, na verdade, não fazem o debate verdadeiro de qual é a realidade da corrupção no Brasil, que se nós formos pegar o dado, né, que tem hoje das instituições que pesquisam e também o movimento, né, de combate à corrupção e do TSE, essa não é o problema, né, que não elegeu o PT, porque se fosse assim, não teria elegido os candidatos do DEM, que é o partido que, pelo levantamento, tem mais cassações por corrupção, não teria elegido prefeitos, vereadores do MDB, que é o segundo na lista de parlamentares e mandatários cassados por corrupção, né? Não teria elegido o PSDB, não teria elegido o PP, que além de ser um dos primeiros na lista desse ranking da corrupção, é o que tem mais envolvidos na Lava Jato. Então, esse debate, os veículos de comunicação precisam fazer ele de forma mais clara, mais aberta, para que a população não caia nessa fake news de achar que o problema maior é a corrupção. A problemática da corrupção, com toda certeza, ela é séria, mas se nós formos discutir o Brasil real, o Goiás real, Goiânia real, nós temos o problema da desigualdade, que ela é muito mais grave do que a questão da corrupção, e que nós precisamos fazer esse debate, porque enquanto fala o PT, e é até contraditório, né, porque eu tenho lido aí algumas entrevistas, alguns artigos, análises, aí fala assim, o PT diminuiu, o PT derreteu, aí o mesmo veículo que fala que o PT derreteu é o veículo que noticia que o Planalto tem o PT como principal adversário para a eleição presidencial. Então, é um fato que nós não crescemos, não tivemos o desempenho conforme nós gostaríamos, mas também dizer e querer colocar o PT num lugar de não ter o protagonismo que ele tem dentro da política, esse também não é um debate correto, porque nós temos hoje no Brasil 30 partidos de esquerda, 30 partidos de direita, né, 5 partidos de esquerda, e dentre esses partidos, sem sombra de dúvida, o PT tem o seu protagonismo aí, que vai dialogar com esses outros partidos, pensando aí o próximo período, que é um período de campanha, de pensar projeto para o estado de Goiás, de pensar projeto para o Brasil, para a gente poder
trazer à luz essa pauta que precisa ser debatida e que muitas vezes não foi debatida na conjuntura da eleição, porque ficou desse debate, às vezes moral, às vezes esse da corrupção, e falar como é que nós tiramos o Brasil dessa crise, como é que cada cidade melhora, porque estão todas as prefeituras com muitas dificuldades financeiras. Quem ganhou a eleição vai ter um desafio gigantesco nessa problemática da pandemia, crise fiscal, crise econômica, para poder gerar emprego, garantir políticas públicas que saúde, educação seja de forma gratuita e que atenda à população. Então, tem todo um contexto que precisa ser discutido e, claro, o PT vai fazer esse debate, essa análise interna para poder se aprimorar, poder avançar verdadeiramente, que eu concordo com você, nesse diálogo com a sociedade. Eu busco fazer muito isso, mas não pode ser uma liderança só, tem que ser todas as lideranças, tem que ser o conjunto do partido, para que a gente possa, aí, nesse próximo período, preparar o nosso projeto para 2022. Em 2012, o PT elegeu 630 prefeitos. Em 2016, 254. Em 2020, 183. E não elegeu nenhum prefeito de capital pela primeira vez desde a redemocratização em 1985. Esse é o quadro. A presidente nacional do PT, a Gleice Hoffmann, declarou ao UOL, abre aspas, a forma de organização do partido está obsoleta. A gente tem que dar uma chacoalhada. A senhora concorda? Sim, é isso que eu estou dizendo. Precisa avançar nesse processo de organização para poder estar mais perto das pessoas mesmo. Eu tenho concordância com isso e isso é uma prática que a gente tem tentado. Agora, não é uma tarefa fácil, né, para um partido do tamanho do Brasil, que isso não tem como negar. É um partido que está estruturado no Brasil inteiro, em mais de 4.000 cidades, né, e que teve aí a sua participação na eleição em mais de 3.500 cidades. Então, é um desafio que nós temos para o próximo período. Se você perguntar, é óbvio que todos nós gostaríamos de ter elegido a Adriana Corsi em Goiânia, gostaríamos de ter elegido o prefeito Gomide em Anápolis, mas a conjuntura não foi essa. Mas tivemos uma boa participação, tanto em Goiânia quanto em Anápolis, né? A Adriana teve um bom desempenho aqui na capital, o Gomide teve um bom desempenho, né? Quase 40% da votação em Anápolis. No Brasil, é óbvio que nós gostaríamos de ter também conseguido o êxito eleitoral nas capitais, mas é preciso entender que também tem o debate político, e dentro desse debate político, mais grave do que o PT não eleger prefeitos e prefeitas nas capitais, é nós termos um cenário que hoje quem ganhou é quem defende a política, que o dólar está quase a R$6, que a inflação e o desemprego estão batendo recorde, que a tarifa da energia elétrica a partir de ontem está mais cara, que nós precisamos pensar como é que nós vamos reverter isso tudo. Então, é uma crise que não é uma crise do PT, é uma crise da sociedade, que nós precisamos aí nesse próximo período, concordando com a presidenta Gleice Hoffmann, que pensar como é que dentro dessa dinâmica interna do PT a gente possa, junto com a sociedade, junto com os movimentos organizados, junto com as entidades de classe, poder pensar o futuro de Goiás e do Brasil para a gente poder tirar a sociedade dessa crise difícil que ela está vivendo. Presidente, são duas questões distintas. Uma é a realidade política, econômica e social do país, que o partido tem a sua presença nesse debate aí e tem que discutir, sim, os problemas do Brasil. Outra coisa são os problemas internos do PT. Eu não vejo eles misturados. Então, separando essa parte do debate político nacional que vai ocorrer, local ou regional, eu insisto na questão do PT, como o partido deve agir. Eu sei que teve uma reunião da cúpula partidária ontem com o ex-presidente Lula e outras lideranças. Está prevista uma reunião também para a próxima semana dessa direção partidária. A minha pergunta é como o PT vai se auto-chacoalhar, para usar a expressão da presidente nacional do partido. Olha, é claro que isso demanda de outras reuniões, demanda de outras conversas, né? Nós estamos aí
O segundo turno foi agora, nós não temos nem uma semana do segundo turno, isso vai demandar de muito diálogo entre as lideranças, entre as forças políticas que compõem o PT, né? Então, essa reunião que teve ontem, a reunião que vai ter a semana que vem, várias conversas, né, bilaterais acontecendo, para a gente poder enxergar um pouco mais o cenário, entender como é que foi a eleição em cada estado, a particularidade de cada um, e pensar o PT a partir desse projeto nacional que a gente tem. Mas eu tenho certeza, o PT ele é um partido que ele sempre soube aí se reinventar, se aprimorar, e é isso que faz com que ele seja essa máquina partidária que assusta tanto a direita, porque, na verdade, o PT cresceu tanto, mesmo tendo caído, e isso é uma característica do Brasil, as pessoas votam muito em quem está no poder, né? Então, quando o PT esteve na presidência da República, ele elegeu mais. Né? Só não aconteceu isso com o Bolsonaro, porque ele não deu conta aí de fazer, né, os seus prefeitos, vereadores, etc., pela incompetência dele. Mas todos os partidos que estiveram à frente da presidência da República, que estão nos governos estaduais, ele tem uma tendência em eleger mais prefeitos, em fortalecer a sua base. E quando o PT estava na presidência da República, isso também foi uma realidade. E eu tenho certeza, o PT, com a sua capacidade, na verdade, o PT tem uma solidez, e isso não justifica, obviamente, não pensar em como ser criativo, em como inovar, em como buscar esse diálogo com a rua, com a sociedade, mas o PT tem uma capilaridade que, inclusive, essa força do PT fez a direita sair do armário. E nós precisamos agora, nesse processo de avaliação dessa eleição de 2020, buscar esse mecanismo, dialogado com os movimentos sociais que são ligados ao PT, dialogando com os partidos de esquerda, buscando essa intensificação do contato com as entidades organizadas e com a sociedade em geral, buscar nos fortalecer e nos preparar para 2022. E, obviamente, isso passa pela organização interna do PT, que tem uma estrutura partidária que comporta isso, porque está enraizado em todo o Brasil. O PT é o único partido que eu conheço no Brasil que tem paridade de gênero, que tem uma representação das mulheres, que tem as organizações setoriais. Então, tem o setorial que vai dialogar com quem é do meio ambiente, tem o setorial que vai dialogar com quem é da saúde, com quem é da educação, né, com vários setores, e que nós vamos precisar pensar a estratégia de como fazer esse trabalho. Mas isso, com toda certeza, vai ser discutido, dialogado dentro dessas instâncias, né? Tanto as direções municipais devem fazer as suas avaliações, nós aqui em Goiás faremos a nossa avaliação e vamos participar da avaliação nacional também, ajudando aí a construir a nossa estratégia, preparando a nossa tática para 2022. Rubens. Presidente, só uma questão que é sobre nomes, né? 2022 já começou. O dia 30 de novembro de 2020 já é o dia 1º de janeiro de 2022, né? O pessoal já está falando depois do fim da eleição municipal. Agora só se fala de 22, inclusive para disputa à presidência. O PT tem que nomes e que estratégias, na verdade, o PT pode considerar para essa disputa? Porque a gente percebe que até na esquerda o PT não está tá pensando muito mais para dentro do que para possíveis alianças. Será que a esquerda pode se unir em 22? Ou o PT vai ter candidato, o PDT lá tem o Ciro Gomes, enfim, a esquerda pode estar solta de novo, como teve, né, dividida em 2018? Olha, esse é um debate que vai precisar ser feito, né, dentro do PT, mas também dentro dos partidos de esquerda, com toda certeza. Tem o Ciro Gomes, né, mas tem o Boulos agora saindo da campanha em São Paulo também, né? Com toda certeza, isso para nós é bom, a esquerda ter vários nomes, né? Poderia dizer o Flávio Dino, do PCdoB, o Boulos, né? O Ciro, que está aí ontem dizendo que tem que unir a centro-esquerda com a centro-direita, né? Assim, ele tentou isso, não conseguiu em 2018, né? Mas é um debate que vai precisar ser feito, Rubens Salomão, porque, na verdade, por exemplo, esse é um outro ponto que teve reflexo nessa eleição de 2020. A legislação, ao acabar com as alianças proporcionais, ela meio que
assim, incentivou, em alguns casos, obrigou os partidos a terem candidaturas próprias. Tanto é que nós podemos ver Goiânia, vamos pegar aqui o número de candidaturas que nós tivemos, que eu, pelo menos, aí na história que eu acompanho a política, nunca tinha visto aí 15, 16 candidatos a prefeito em Goiânia. Então, é uma conjuntura também, dentro dessa lógica, né, do sistema eleitoral, que foi uma estratégia usada não apenas pelo PT, mas por vários partidos políticos, de ter as suas chapas majoritárias, fortalecendo a sua chapa proporcional. E, claro, nós vamos ter que discutir isso, porque a presidência da República tem um outro contexto, um outro sentido, um outro objetivo, e nós precisaremos dialogar junto com esses partidos que compõem a esquerda. Cada estado tem as suas particularidades, né? Aqui nós temos o PSB, o PDT, que fazem parte do governo do DEM. Então, tudo isso precisa ser analisado e, com certeza, farão parte desse debate de avaliação que nós começaremos agora, tanto no PT em Goiás, quanto no PT nacional, né? E quanto nomes, com toda certeza, isso ainda será colocado em pauta. O PT ainda não discute nomes, né, para a presidência da República, mas com toda certeza o partido não tem problemas de nome, né? Nós vamos discutir a estratégia primeiro para poder avançar nesse debate de, a partir da estratégia, os nomes que o PT pode apresentar para essa disputa eleitoral de 2022. Para essas forças de esquerda, o ideal é a união ou não necessariamente, presidente? Olha, primeiro assim, eu acho que se nós conseguirmos unir, é óbvio que quando você tem partidos unidos, ficam mais fortes. Agora, também nós precisamos entender que é legítimo que no primeiro turno, quando você tem a eleição de segundo turno, ela te dá essa possibilidade, porque onde não tem segundo turno, eu penso que a discussão pode ser essa mesmo, de que precisa unir para poder fazer frente aos partidos de direita. Agora, onde tem segundo turno, é legítimo que cada partido também queira apresentar o seu projeto, queira debater com a sociedade e, num segundo turno, no compromisso de estar junto. Agora, como eu disse, isso depende muito da estratégia do que nós do PT e o que a esquerda vai defender para 2022. E esse é um debate, como você disse, começou agora, né? Acabou a eleição, é óbvio que já começa, muita gente já fez a eleição 2020, preparando a eleição 2022, e nós vamos começar esse debate junto com a direção nacional. Depois da eleição fica bem quente essa história da próxima eleição geral, mas aí daqui a pouco esfria, né? O ano começa, vem carnaval, depois esquenta de novo. Presidente do PT em Goiás, Kátia Maria, um prazer conversar com a senhora. Obrigado pela disponibilidade aqui. Bom dia e bom fim de ano. Se a gente não voltar a conversar, já é dezembro. Um Feliz Natal e um bom 2021, Kátia. Olha, muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, quero aqui aproveitar, né, para mandar um abraço para todas as pessoas que estiveram conosco, né, nesse projeto da eleição em Goiânia, mandar um abraço muito carinhoso. Eu estive mesmo com a questão da pandemia, resguardando aí as medidas sanitárias, fazendo várias visitas. Quero mandar um abraço aos comerciantes que eu visitei, aos feirantes, às entidades sindicais que nós tivemos oportunidade de dialogar. Desejar a todos vocês, né, que a gente possa ter aí um final de ano com muita esperança, com muita prosperidade, que a gente possa ter logo, né, uma vacina e que o Brasil se prepare, né, preocupada, porque o Brasil não está aí com as condições que poderíamos estar para que tivesse teste, que tivesse vacina, que eu nem chamo isso de segunda onda, mas que o Brasil não estivesse aí voltando para a escalada da Covid-19 e que a gente possa garantir a saúde, a vida da população brasileira e voltar a trazer aí segurança alimentar para as pessoas que estão passando fome, emprego para quem está desempregado, construir uma vida mais próxima para todas as pessoas. Esse é o compromisso nosso do Partido dos Trabalhadores e nós agradecemos a oportunidade de poder fazer esse debate aqui na Rádio Sagres. Ô, Kátia, rapidinho, o nome do PT foi citado naquela lista falsa, fake news mesmo, sobre possíveis secretariados lá do MDB, da gestão do Maguito em Goiânia. Aquela lista é falsa, mas o PT considera essa possibilidade de compor algum cargo, enfim, ter alguma composição com a gestão agora do MDB em Goiânia?
Não, nós fizemos um debate dentro da direção municipal e o encaminhamento que nós tiramos foi de neutralidade, né, nesse segundo turno e liberar a nossa militância. Quem quisesse, né, declarar apoio ao Maguito podia, mas quem quisesse também defender o voto nulo poderia, mas sem esse comprometimento de fazer parte da administração do MDB aqui em Goiânia, né? Nossa bancada, com toda certeza, fará oposição na Câmara Municipal, nossa bancada na Assembleia Legislativa também é oposição. Então, o fato de deixar liberado não está vinculado a uma participação à gestão do MDB em Goiânia. Nós queremos aí contribuir com o debate da cidade, contribuir com a melhoria da vida das pessoas, mas faremos isso no nosso papel de oposição na Câmara Municipal e nos espaços que nos couber. É isso, presidente. Mais uma vez um abraço, bom dia. Obrigado pela entrevista. Grande abraço. Obrigado pela entrevista, Kátia Maria, presidenta regional aqui do Partido dos Trabalhadores, do PT, conversando com a gente aqui no Sagres Sinal Aberto sobre vários assuntos relativos ao partido, depois das eleições deste ano de 2020. Agora são 8h59, destaque a íntegra, você confere desta entrevista no sagresonline.com.br.